Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Continuação do capítulo 9. Jesus tentou lutar contra os demônios em seu ministério terreno? Olhando para o ministério de Jesus, o que ele fez para mudar as cidades? Ele destruiu fortalezas através de orações de guerra enquanto ia de cidade em cidade? Ele achou necessário discernir o espírito que dominava em cada cidade para depois lutar contra ele? E Jesus e seus discípulos ensinavam aos outros a identificarem os espíritos que dominavam as cidades para destruírem as fortalezas? Não, nós não encontramos passagens na Bíblia em que eles tenham feito isso. Estude os evangelhos, você descobrirá que o foco do ministério de Jesus era apenas viajar de lugar em lugar, ensinando e pregando o evangelho, a palavra. Mateus 4:23, Mateus 9:35, Lucas 13:22. Ele colocava a palavra em primeiro lugar e a palavra libertava as pessoas do domínio de Satanás. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4:18 e 19. Jesus foi enviado para ensinar e pregar o Evangelho, e não para focar o seu ministério em destruir fortalezas de cidades e nações. É a pregação e o ensino do Evangelho que destrói as fortalezas na vida das pessoas. Se fosse possível destruí-las, Jesus teria ensinado as pessoas a fazerem isso, mas ele não ensinou. A Bíblia diz que Jesus libertou os cativos da escravidão de Satanás, ensinando para eles o que a palavra diz e a andarem na luz da palavra. João 8:32. Precisamos fazer o que Jesus fez, pregar a libertação por meio da palavra. Note que Lucas 4:18 não diz que Jesus orou por libertação, diz que ele proclamou libertação. Em outras palavras, ele disse para as pessoas o que a palavra revela. Se, pois, o Filho, a palavra que se fez carne, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36, grifo nosso. As pessoas eram libertas quando a palavra as libertava. A Bíblia nos mostra que Jesus fazia suas orações ao Pai. Mateus 11:25, Lucas 23:34, João 11:41 e João 17:1. A igreja primitiva tentava guerrear contra o domínio do diabo sobre as cidades? Leia o livro de Atos e veja se há um versículo específico afirmando que os discípulos lutaram contra os principados demoníacos, dominadores de cidades e regiões ou países. De fato, quando a igreja primitiva se reunia e falava em línguas, a Bíblia diz que eles estavam declarando as grandezas de Deus. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Atos 2:11. Eles não estavam lutando contra o diabo em línguas. Eles não estavam destruindo fortalezas sobre a cidade de Jerusalém. Eles estavam exaltando a Deus. O Senhor era o foco da oração. Vejamos alguns exemplos bíblicos de como os crentes oravam quando enfrentavam grande oposição do diabo. Eles lutavam e guerreavam contra os demônios quando Satanás vinha contra eles? Não, eles não faziam isso. Por exemplo, em Atos 16:25, Paulo e Silas venceram a oposição do inimigo, orando e louvando a Deus. Pedro e João também enfrentaram um ataque. Atos 4:3, Atos 5:7. O ataque veio através de homens. Foi-lhes ordenado para não pregarem nem ensinarem mais no nome de Jesus. Atos 4:18. Quando finalmente deixaram que Pedro e João partissem, eles foram para sua comunidade e oraram a Deus. De acordo com o livro de Atos, esses crentes não lutaram em línguas contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Eles não fizeram guerra contra o diabo ou tentaram destruir os demônios religiosos sobre aquela cidade. O que eles fizeram? Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Atos 4:24. Eles não exaltaram o problema ou o diabo, eles exaltaram e engrandeceram a Deus. Eu não estou dizendo que o louvor e a adoração que realizaram não afetou indiretamente a oposição espiritual do diabo. Estou dizendo que essa não era a preocupação principal deles.
É triste, mas muitos crentes passam a maior parte do tempo orando contra o diabo ou falando nele. Ouvindo-os falar, você poderia pensar que Jesus era um pobre coitado que não realizou coisa alguma ao morrer e ressuscitar dos mortos, despojando principados e potestades, reduzindo-os a nada. Colossenses 2, 14 e 15. Não há coisa alguma que enfraqueça mais o louvor a Deus em suas orações do que pôr toda a atenção no diabo. Em Atos 4, quando a igreja primitiva estava enfrentando grande oposição do diabo, esses cristãos levantaram a voz a Deus em fé. Eles permaneceram em fé, não tentaram lutar contra o diabo em oração. Eles falaram sobre quão grande Deus é e depois apresentaram a palavra de Deus a ele em oração. Atos 4, do 25 ao 28. Na verdade, dos versículos 25 a 28, os crentes falaram sobre quão grande Deus é e sobre as grandes coisas que ele tinha feito. Depois falaram sobre o que a palavra de Deus revelava sobre a situação em que estavam. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo? Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Atos 4, do 25 ao 28. Depois, finalmente, no versículo 29, eles falaram sobre o problema. Perceba que toda a oração foi no versículo 25 ao 30, mas somente no versículo 29 eles falaram sobre o problema. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Atos 4, do 29 ao 30. Esses crentes falaram com Deus, não com o diabo, mesmo o diabo estando por trás do problema. E a principal coisa que eles pediram a Deus para fazer sobre o problema foi que lhes desse ousadia para pregarem a palavra e ela fosse confirmada com sinais e maravilhas. Eles sabiam que somente a palavra poderia mudar pessoas e situações. João 8,32. Esta oração da igreja primitiva nos mostra a maneira bíblica de orarmos como igreja, quando enfrentarmos a oposição dos poderes das trevas. Nós devemos orar a Deus, e devemos orar por ousadia para proclamar a palavra a fim de que ela possa libertar as pessoas de Satanás. Além disso, perceba que eles nem ao menos pediram a Deus para fazer algo em relação ao diabo. Então, quando a igreja primitiva foi dispersa por causa da perseguição, os crentes foram por todos os lugares pregando a palavra e não lutando diretamente contra os demônios. Entremente, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Atos 8,4. Se alguma fortaleza tinha de ser destruída, a igreja primitiva confiava em Deus e na sua palavra para fazer isso. Quando Pedro estava preso, os santos que oravam por ele não tentaram lutar contra os demônios da religiosidade sobre Jerusalém. Eles fizeram sua fervorosa súplica a Deus em favor de Pedro. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Atos 12,5. E quando os profetas e os mestres se reuniram em Antioquia, eles entraram em combate espiritual e gastaram seu tempo nesse combate antes de enviarem Paulo e Barnabé para a obra do ministério. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Atos 13:2. Não, eles não lutaram contra demônios, mas sim ministraram ao Senhor. Muitas vezes as pessoas não sabem nada sobre ministrar ao Senhor. Elas gastam todo o seu tempo tentando lutar contra um inimigo derrotado. É quando os crentes ministram a Deus que as coisas começam a acontecer. Eles criam uma atmosfera na qual o Espírito Santo pode falar. E servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo, versículo 2. No livro de Apocalipse, Jesus falou com o apóstolo João na ilha de Patmos sobre uma igreja que existia na cidade de Pérgamo naquele tempo. Aquela cidade era uma fortaleza de Satanás. Apesar disso, Jesus não disse coisa alguma sobre lutar contra os dominadores satânicos locais. Certamente,
Se fosse bíblico fazer guerra espiritual no sentido de lutar contra o diabo e destruir fortalezas que dominam sobre as cidades, Jesus teria mencionado isso aqui. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse 2, 12 e 13. Embora Jesus tenha dito que a igreja em Pérgamo era onde está o trono de Satanás, note que ele não disse aos crentes de lá para guerrearem contra Satanás. Não, Jesus elogiou os crentes por conservarem seu nome e não negarem a fé. Versículo 13. Em outras palavras, ele os encorajava a permanecerem em fé. Os discípulos tentaram guerrear contra os demônios que governavam as cidades? Vejamos algumas outras passagens do Novo Testamento para saber o que os discípulos fizeram enquanto viajavam de cidade em cidade. Esses homens foram escolhidos a dedo por Jesus. Não conseguimos encontrar quaisquer passagens que digam que os discípulos saíam por aí destruindo fortalezas que governavam as cidades aonde iam. Nem podemos encontrar passagens em que eles ensinaram outros a fazerem isso. Em Jerusalém, quando Pedro e João foram ao templo, foi o nome de Jesus que curou o homem que era coxo de nascença. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem. Atos capítulo 3, versículos 6 e 16. Perceba que o nome de Jesus é que era questionado e temido pelos líderes religiosos daqueles dias. Atos 4, do 10 ao 12. Porque era naquele nome que os crentes tinham autoridade sobre o diabo. Em outras palavras, os discípulos estavam ensinando sobre o poder e a autoridade investidos no nome de Jesus. Atos 4, do 15 ao 20. O nome representava toda a autoridade de Jesus e tudo o que ele realizou quando ressuscitou vitorioso sobre a morte, o inferno e o sepulcro. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6, 7. É interessante que, enquanto a palavra de Deus crescia, o número de discípulos se multiplicavam. Se os crentes realmente queriam causar dano ao reino de Satanás, eles saíam pregando a palavra. É interessante que, enquanto a palavra de Deus crescia, o número de discípulos se multiplicava. Se os crentes realmente queriam causar dano ao reino de Satanás, eles saíam e pregavam a palavra. É a palavra de Deus que tem o poder de libertar as pessoas. Nem ao menos uma vez na cidade de Jerusalém, os discípulos falaram sobre destruir fortalezas ou príncipes dominadores sobre as cidades, guerreando em línguas ou gritando com os demônios. De fato, se você olhar no livro de Atos e sublinhar o que os discípulos ensinaram, enquanto eles andavam de cidade em cidade, irá descobrir que os discípulos ensinaram e pregaram a palavra de Deus. Eles também ensinaram sobre o nome de Jesus e ensinaram e pregaram o Evangelho, a salvação através de Jesus Cristo. Em cada exemplo, percebemos que receber a palavra e agir sobre ela eram as formas de tirar as pessoas do domínio das fortalezas de Satanás. Paulo tentou guerrear contra as fortalezas que governavam as cidades? Vejamos o que o apóstolo Paulo fazia enquanto viajava e tinha contato com as fortalezas em certas cidades. Afinal de contas, esse grande homem de fé escreveu boa parte do Novo Testamento. Se destruir as fortalezas sobre as cidades através da guerra em línguas ou gritar com demônios é uma prática bíblica, certamente Paulo disse algo sobre isso ou praticou isso nas cidades por onde passou. Paulo em Damasco. Paulo tentou destruir as fortalezas sobre a cidade de Damasco? Não. Imediatamente depois da sua conversão, Paulo começou a pregar sobre Jesus. Jesus Cristo era o foco do ensino de Paulo, não era o diabo nem as fortalezas. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Mas Barnabé, tomando o Paulo consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara,
e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas. Atos capítulo 9, versículo 20, versículo 22 e versículo do 27 ao 29. Note que Paulo exaltava e engrandecia o nome de Jesus Cristo. É o nome de Jesus que destrói as fortalezas nos pensamentos e na vida das pessoas. Paulo ensinou as pessoas a exaltarem o poder e a majestade de Jesus. Mas quando os crentes ensinam os outros a se concentrarem em destruir as fortalezas e guerrearem contra demônios, a ênfase está em Satanás e no que ele está fazendo. Nesse caso, estão realmente exaltando o diabo, e isso abre uma porta e dá acesso para ele. Mas quando os crentes engrandecem a Deus, eles dão a ele acesso em seu coração e em sua vida. À medida que lemos os registros sobre as viagens de Paulo pelas cidades e aldeias daqueles dias, a primeira coisa que percebemos é que ele estabelecia os crentes na fé. Não vemos nenhum versículo em que Paulo fez guerra contra o diabo. Ao passar pelas cidades, Paulo e Timóteo entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. Atos 16, 4 e 5. À medida que os crentes eram fortalecidos na fé, a Bíblia diz que eles aumentavam em número. Onde quer que a palavra seja pregada, há um aumento de almas no reino de Deus. É assim que, biblicamente, destruímos fortalezas. A pregação do Evangelho as destrói, fazendo as pessoas serem salvas.